Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui em Atibaia, no segundo encontro de famílias da Abrapraxia, minha gente. É uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com um monte de famílias reunidas. Isso aqui é uma potência, gente, muito grande. Quando várias famílias atípicas se unem, né, fazem ponte entre elas para se encorajar, para caminharem juntas, né? Mais ou menos aqui o propósito do Outspod. Então, você que está aí nos assistindo, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Curte, comente, compartilha, já deixe seu joinha. Quanto mais vocês participarem aqui desse canal, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto, que é levar para mais e mais famílias, né? Todo o propósito que a gente tem é levar a conscientização, tirar todo esse tabu que tem sobre neurodiversidade, os transtornos do neurodesenvolvimento e aproximar a gente aqui. Que a gente possa ter um local seguro para ter informação. Na internet tem muita coisa, mas tem coisa boa, coisa não tão boa assim. Então, que aqui vocês possam encontrar informação científica de qualidade e se conectar também com outras famílias que estão nessa mesma jornada, né? Que foi por isso que eu cheguei aqui com o pessoal da Abrapraxia, né? Acho que é uma união de propósitos também. Essa associação tem o meu coração aqui com elas, viu? Então, vamos conhecer um pouquinho. Há 10 anos, a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância surgiu para transformar vidas, dando voz a crianças com apraxia de fala e esperança às suas famílias. A Abrapraxia nasceu da nossa necessidade como pais de entender o diagnóstico da apraxia de fala. A gente começou com um trabalho voluntário, buscando respostas para os desafios dos nossos filhos. A Abrapraxia nasceu de uma necessidade real. Cada passo foi dado com amor e dedicação, e cada mãe e pai que se juntaram a nós trouxeram novas ideias e desafios. Hoje, somos uma grande comunidade que acolhe, informa, educa e capacita. O que nos une é o propósito de transformar realidades e oferecer apoio em qualquer lugar. Conheça, participe, apoie. Junte-se a nós. Ajude a levar informação de qualidade sobre a apraxia de fala para mais famílias e profissionais. É isso, pessoal. Então, não deixem de seguir também o perfil da Abrapraxia. Lá tem o site com muitas informações. Tem sempre cursos de formação, né? Tem também, em outubro, vai ter uma conferência, né? Não sei, acho que já vai estar na 11ª conferência, que já tem 10 anos de associação, com um trabalho muito lindo que tem sido desempenhado. E, falando nisso, eu tenho aqui 3 mulheres maravilhosas que fazem parte aí dessa associação com um trabalho voluntário, belíssimo, né? Mães, que acho que é sempre assim, os meus episódios preferidos é sempre com mães, que acho que é o elo que a gente sempre se conecta, como um imã, né? Porque eu sempre digo dessa solidão materna que a gente sente. E quando a gente encontra outras mães também com essa vivência, a gente, só de olhar uma para outra, sem falar nada, a gente entende o que a outra está passando, né? A gente acho que se abraça só com o olhar mesmo. É muito, muito importante. Então, eu fico muito feliz de ter aqui essas 3 mães para conversar com vocês com esse episódio. Então, recebam com muito carinho. Eu tenho a Alcione, Patrícia e tenho a Flávia. Uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Elas estão um pouco nervosas, disseram. Mas eu disse que não dói, viu? Não dói estar aqui pra gente conversar, meninas. Vocês são voluntárias. Como que funciona esse trabalho voluntário aqui? Vocês na fila do pão aqui da Abrapraxia vão começar. Então, peraí. Mãe de quem? Com que idade? Flávia. Meu nome é Flávia, né? Sou mãe da Nicole, com 15 anos. Uma moça. Uma moça, uma moça. E você, Patrícia? Patrícia, sou mãe da Letícia, tem 13 anos. Você, Alcione? Eu sou a Alcione, sou mãe do Davi, de 10 anos. E vocês se envolveram nesse trabalho voluntário aqui na associação.
Acredito por entender toda a relevância, né, da associação, mas e como que funciona essa atuação de vocês? Bem, eu posso começar. Eu conheci, na verdade, eu estou há 10 anos nesse processo, né? Na verdade, acompanhando, né, todas as conferências. Eu lembro que eu fui na primeira conferência que eu tinha recém recebido o diagnóstico da minha filha. Então, assim, eu acho que hoje a mãe voluntária, ela é eu acho que é um momento nosso de terapia. É um momento em que a gente está ali vendo a associação crescer, levando tantas informações para tantos profissionais que a gente sabe que a busca é tão grande, né? A gente passa por um momento com muita dificuldade com profissionais que entendam realmente, né? Há 10 anos, minha filha está com 15, há 10 anos atrás, né? Que foi, na verdade, com 5 anos que a gente recebeu o diagnóstico, tarde, né? Porque hoje crianças com 2 anos e meio, 3 anos já têm um diagnóstico. E a gente sabe quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. Então, assim, eu falo que nesse momento que a gente se liga na associação, que vira mãe voluntária, eu acho que é uma troca. É uma troca de a gente estar junto com a associação, levando essa informação para tantos profissionais, tanto fonos, né, que a gente vê que ainda tem uma deficiência muito grande nesses profissionais, e muitas famílias poderem ter essa informação, terem esses profissionais e ter um diagnóstico muito mais precoce. Então, é uma troca. A associação nos dá esse apoio, que é uma terapia para a gente, é uma troca. A gente se encontra, são mães que se encontram, que trabalham junto com a associação para levar informações, e nós, nesse momento, a gente também tem as nossas trocas, né, entre mães, que é o momento que eu falo que a gente volta renovada para a nossa caminhada continuar mais leve. Perfeito. Nossa, disse tudo. Mas basicamente isso mesmo, eu falo, é uma terapia, é uma família. Minha segunda família é a Abrapraxia, e tá com a minha parceira aqui, falo, né, de luta, é muito importante. A gente, cada uma mora, né, em um estado, ela mora em Tocantins, eu São Bernardo, ela é de Jundiaí, do interior, né? Mas sempre a gente tá se falando, né, e assim, é pra chorar, é pra dar risada, mas o momento que a gente tá junto, nas conferências, nos cursos de aprimoramento, às vezes, né, a gente sempre tá muito unidas, né, e trocando experiências, sabe, assim, e muito carinho. Né? Exatamente. Falo que é o lugar onde eu me sinto acolhida. É onde realmente eu posso ser a Alcione. As meninas, elas vão entender o meu choro de alegria e o meu choro de tristeza. Então, a gente tem muita troca em conhecimento, o que deu certo, o que deu errado. Então, a gente consegue aprender e levar a causa para frente, né? Então, eu falo, cada família que a gente consegue falar um pouquinho sobre a apraxia é muito gratificante, porque eu falo que eu tenho uma meta que, se eu conseguir ajudar uma família a conhecer até o diagnóstico mais rápido do que eu tive, e que não passe a dor que eu passei, que foi por isso que eu cheguei à apraxia, eu vou estar, assim, ganhando na Mega Sena. A verdade é essa. Então, é o meu lugar. Realmente, o pessoal me pergunta, né? Eu falo, é o lugar onde eu me sinto bem. A gente trabalha bastante, né? Quando tem os eventos, a gente corre muito, mas a gente se abraça, a gente tá junto, a gente chora, a gente ri. E é uma família que não é de sangue, mas é uma família que se reencontrou, eu digo. Por algo maior, eu acredito que a gente acabou se reencontrando por aqui. Isso é muito forte, né, meninas? Porque eu entendo exatamente o que vocês estão dizendo também. Porque eu criei também a minha rede atípica, né? E essas minhas amigas hoje, eu falo que elas são minhas irmãs de alma. E que se não fossem elas, eu nem sei. Eu nem sei. Porque é onde eu me sinto ouvida. Sem nem falar nada, né? Exatamente. E sem julgamento, onde eu posso reclamar, né, em paz, sem que isso seja, enfim, que haja qualquer, porque se a gente vai conversar às vezes com famílias típicas, pode parecer assim um muro de lamentação, algo como se a gente, não amo meu filho, ou sou mal agradecida, não, eu amo, mas pô, tem dia que eu tô com o saco deste tamanho, né? E eu quero xingar, olha que coisa. Como todas as pessoas fazem. Ou eu quero só reclamar.
né? Não quero ser proativa hoje. Não, eu quero só reclamar, dá licença, obrigada. Eu posso me reservar? Não, mas não quero solucionar, não quero solucionar. Posso só me dar o direito hoje só de reclamar, obrigada, eu quero só colocar pra fora. Amanhã é um novo dia, eu acordo e a gente segue. E se não é um espaço em que a gente se reconhece nessas vivências, como é que a gente... Não dá. E aí a gente vai oprimindo isso. Isso é muito sério, porque já é muito exaustivo, né? Já é muito... A gente já tem um apagamento social muito grande. Esperam, né, que a gente sofra calada, sem incomodar o coleguinha, né? Tipo, tá incomodando. Então, assim, reclama, mas nem tanto, né? Enfim, então, a gente criar essa nova rede nossa, que muitas vezes não vai ser de sangue mesmo, não. Exatamente. Eu já fui excluída de um grupo da escola porque eu reclamei demais pelo que eles não faziam para o meu filho. Falei, como assim me excluíram do grupo? Então, é bem isso. Não é? Exato. E aqui não, né? Aqui a gente realmente se entende. É aquela história pelo olhar. Muitas vezes pelo olhar a gente não precisa dizer nada. Exato. E aí eu queria que vocês dissessem, né? Para o pessoal que estiver nos ouvindo, dicas. Eu falei no off, mas agora eu vou falar gravando. A dica para a pessoa deixar de ser babaca. Brincadeira, gente. Não vou ofender muito, não. pouco babaca. Pouco babaca, se puder evitar, né? Mas dicas para as pessoas que quiserem, de fato, se aproximar, né? Dos filhos de vocês, que quiserem... Vou colocar dos nossos, vamos pôr dos nossos filhos. Quiserem estar junto, né? Das nossas famílias, mas não sabem como, né? Tem boa intenção, mas não sabem como tentar essa comunicação, já que ela não é fluida como as pessoas conhecem, né? Então... falham nessas tentativas, cometem alguns errinhos e que às vezes chateiam, né? Às vezes magoam. Então, quais dessas vivências que vocês têm que são mais desafiadoras? Vocês que a meninada de vocês já jovens, Sim. né? Então, o que vocês têm para dizer de dicas para o pessoal se atentar? Tipo, ó, isso aqui não é legal, ou com isso aqui vocês acertam bacana. Dicas simples, de positivas e dicas para se evitar. Bem, eu acho que uma dica, até a gente estava conversando, né, sobre essa questão de validar, né, a vontade. Validar mesmo o que nossos filhos têm, né? Muitas vezes as pessoas acham que por não conseguir ter um diálogo, né, mais fluido, que às vezes, né, a criança, no nosso caso, já são adolescentes, né, pré-adolescentes e adolescentes. Eles têm as vontades, né, eles têm o entendimento e às vezes eles acham que as pessoas de fora, né, acham que porque não tem uma fala muito... ela não entende. Então, assim, eles entendem muito bem. Então, assim, às vezes as pessoas... Vou dar um exemplo. Você está em algum lugar, que seja uma consulta médica, que seja um local, as pessoas vão falar e vêm se direcionar a você, mãe, mas não fala com o adolescente. Não sabe o que ele... Como se a criança ou o adolescente não fosse entender o que você está falando. E eles entendem, sim. Eles têm vontades, têm desejos, opiniões, né? Mesmo com, às vezes, a dificuldade de expor, né? De uma maneira com palavras, né? Porque, às vezes, eles falam palavras soltas, não falam uma frase mais elaborada. Mas, sim, eles compreendem, têm vontades, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, chega... Poxa... Se dirige ao adolescente, se dirige à criança, pergunta o que você quer, qual que é a sua idade, como você chama. Eles são capazes de responder muito mais. Eles têm muito mais entendimento. Então, assim, as pessoas julgam pela palavra, pelo falar, né? E muitas vezes professores dentro de sala de aula. Será que o professor... E assim, é tão difícil falar de escola, que seria um outro podcast que você teria que fazer aqui, porque a escola tem muitos, são os colegas e são os professores. É a própria escola, que muitas vezes não perguntam. Eles mandam um recado pra gente, como se o aluno ou a aluna que está ali, né, com uma deficiência, ou que seja com qualquer tipo de deficiência, no caso nosso da fala, que não sabe, que não está entendendo, que não sabe o que quer. Eles sabem o que quer. A minha filha está adolescente, ela tem várias vontades, ela tem desejos, ela não quer mais fazer aula de pintura, não vai fazer, porque eu não posso colocá-la se ela não quer, porque para ela não está legal.
Então é isso, ouvir mais, né? E realmente se dirigir a eles e não ficar perguntando para os pais, perguntando para ninguém. Vai numa consulta, você está sentindo o quê? Ela consegue se comunicar. Ela vai dizer o que ela tem, que seja pelo comunicador, né? No caso alternativo, no caso da Letícia, que usa sempre. A Nicole tem uma fala, mas ela também tem a comunicação alternativa, que seja pela comunicação alternativa, mas é uma maneira de se comunicar. Então é isso. Que seja mais atento a essa validação mesmo do querer dos nossos adolescentes e crianças, porque eles são capazes sim de entender. Validar a existência, né? Isso. Porque às vezes fica se dirigindo ao pai, mãe, cuidador, como se aquela pessoa não existisse, né? Isso. Aí como que ele chama? Como que ela chama? Isso. Vai numa loja, alguma coisa. Do que ele gosta? O que ela gosta de vestir? Que cor que... Pergunte pra ela, pergunte pra ele, se dirija, né? E aí, eu tava fazendo brincadeiras antes, mas acho que é uma dúvida que existe, que pode acontecer. Uma dúvida que é muito comum e é válida, né? Que as pessoas podem ter, é de ficarem constrangidos, na verdade, de constranger a família, de não saber se aquele indivíduo fala ou não fala, se ele é oralizado ou não, e de naquele momento, né, de falar assim, ai, oi, tudo bem, qual que é seu nome? E a criança ou adolescente não falar, e aí aquilo, às vezes é um momento de luto ainda da mãe, do pai, aquilo ser uma questão de dor, e aí a mãe tem que responder, não, ele não fala, não, meu filho não fala, e ser, tipo assim... É desagradável, vamos dizer. E muitas pessoas já me disseram, tipo, nossa, que eu queria evaporar naquele momento, né? E não tem como a gente adivinhar, gente. Não tem. Pode acontecer de você fazer essa pergunta num momento que é difícil mesmo para a família, que não tá bem resolvido, né? E, por exemplo, no caso do autismo, principalmente sendo criança pequena, eu já tive muitos relatos de mães na época do diagnóstico, que diziam assim pra mim, nossa, uma facada no peito, porque daí vinham me perguntar, seu filho ainda não fala, ou ele fala, não fala, né, e eu tentando falar com meu filho não falando, e, enfim, então, só que, de novo, entre você não validar essas existências e você validar, eu ainda fico na validação, certo? Bola de cristal ninguém tem. Agora, para aquela pessoa que de fato está compreendendo tudo e você ignorar a existência dela, porque você tem medo, né, de dizer um oi, de conversar com ela, você vai ficar fingindo que ela não está ali, não pode ser essa a opção, né? Ainda que para a mãe possa, de repente, ser um momento de luto ou algo nesse sentido, os adultos têm que lidar com isso, sabe? Eu acho que tem que olhar para o indivíduo, porque assim, você vai chegar para ele e vai cumprimentar. Isso. Pode ser uma criança PCD, pode ser uma criança autista, uma criança só com apraxia, mas você tem que chegar para esse indivíduo e falar, oi, tudo bem? De alguma forma ele vai te responder. Se ele é não verbal, ele vai te responder com o olhar. Algumas crianças, elas vão correr, elas vão ficar envergonhadas, e a gente também tem que normalizar essa questão de, se eu estou ainda com aquela dor, falar assim, agora eu não quero falar sobre isso. E a outra parte também tem que entender. Isso. E eu acho que é isso. Então, no meu ponto de vista, a gente tem sempre que se referir à criança, à pessoa que está ali. Validar essas existências. Validar, ela Acabou. existe, ela está ali. Se ela vai Isso. te responder ou não, você também vai lidar com a situação. Não tem que se sentir constrangido porque não teve uma resposta. Isso. Não, de novo, penso que os adultos... A vida do adulto é lidar com desconfortos, minha gente. Sabe assim? A vida do adulto é lidar com desconforto. Então, assim, não dá pra gente, por conta disso, não validar essas existências, principalmente considerando crianças e adolescentes. Então, a gente precisa validar. Gente, nós estamos numa sociedade neurodiversa. Não é? Infelizmente, a realidade, É a nossa isso. realidade é essa. As pessoas precisam aprender a conviver com isso. Entendeu? As famílias precisam aprender. Eu levo informação para onde eu for. Se eu vou no médico novo, eu falo, eu levo impresso o que é que a minha filha, eu falo, olha, Nicole, tem isso e isso. Se eu vou em qualquer lugar que a pessoa não conhece, na escola, eu divulgo mesmo, porque eu quero que as pessoas entendam que ela entende sim, que a dificuldade dela é essa, mas que ela pertence a esse mundo. Ela é um ser, ela é uma criatura. Ela tá ali, ela existe. Isso. Entendeu? Independente do diagnóstico, ela é a Nicole. Isso. Ela não é o diagnóstico, ela é a Nicole, uma pessoa. Entendeu? E eu penso que também, assim,
pelo menos assim, esse é o meu pensamento, né? No canal, eu sempre falo que no autismo, por exemplo, tem muita questão de militância com termos certos, termos errados e tal. E eu, Mirella, eu penso que isso só afasta. É verdade. Terminologias corretas, formalidades, eu penso que tem o seu local. Tem um local científico em que você vai se apegar a isso, formalidades, quando você vai lutar por políticas públicas e tudo mais. No dia a dia, no cotidiano, para mim, o quanto mais informal for, né? Eu não vou ficar pegando no pé de alguém que veio falar, doença, tipo, ai, tudo bem. Assim, ele não. A questão, assim, se ele não teve uma intenção de ofensa, algo nesse sentido, porque, de novo, eu não sabia de nada até ontem. Aí agora eu quero ser a senhora palestrinha pro coleguinha que acabou de chegar. Eu prefiro dar o espaço e depois que ele chegar, automaticamente, na convivência, a gente vai caminhando juntos, Sim. né? Então, pelo menos com o Arthur, a gente frequenta vários lugares, né? Até por conta de terapias, com várias deficiências. Então, já tive inúmeras vezes, em situação Arthur como criança, de perguntar, né, sobre a deficiência do coleguinha ou de outra pessoa, e é sempre de uma forma muito sutil, do tipo, o que ela tem? Não é? É assim. E eu sempre me vali com naturalidade de todas essas circunstâncias, porque ele, como criança, está num lugar de descoberta. Sim. Ele faz isso perguntando de tudo, da luz, da parede, do não sei o quê, não é maldade, é curiosidade. Sim. Porque é diferente. Isso, e assim, não, e de curioso, aí vai da forma como eu vou reagir. Sim. Exato. Porque se naquele momento eu falar, para, não, quieto, não toca, não fala, não rela, o que eu vou passar para o meu filho? Que toda vez que ele vê alguém similar, com aquela aparência, aquele jeito de ser, ou que fala daquele jeito, se manifesta daquele jeito, ó, não olhe, não fale, não toque, não rele, passa reto em silêncio. Sim. Não. Normalizar. A gente É, precisa. então, não é? Normalizar Exato. Então, mesmo. pera lá. O que foi, Arthur? Por que ele já fez isso uma vez. Por que aquela menina tá babando? Aí eu falei assim, filho, e a mãe dela tava do lado e ficou esperando pra ver como que eu ia reagir, né? E aí eu falei assim, filho, eu não sei, vamos conversar com a mãe dela? Vamos primeiro perguntar o nome dela antes disso? Vamos perguntar o nome dela? E aí eu levei ele pra lá e fui chamando a atenção dele para outras coisas, além disso, né? Para a menininha, sorri para a mãe da menininha. E aí eu falei, pergunte sua dúvida para a mãe dela. E aí a mãe explicou, ela tem dificuldade de engolir, então por isso que fica aqui com a fraldinha. Ela tá fazendo terapia, tá? Explicou com maior gentileza. Daí ele falou, eu tenho dificuldade de comer também, eu tenho dificuldade de fazer cocô. Tipo assim, aí a gente deu risada, porque, né? Pra ele é a dificuldade dele, né? Isso, e aí eu sempre tento, quando ele, né, de várias situações, assim, disso, sempre mostrar que tudo bem, diferenças, sempre tento puxar semelhanças, no tipo, você viu que ela tem, sei lá, tá com um joguinho de tal coisa, você também gosta de tal joguinho, porque diferentes, mas também semelhantes, né? Então eu tento sempre, sabe, linkar coisas assim de proximidades e diferenças e que tudo bem, e de respeito. Então fale oi, fale tchau, pergunte o nome, Arthur, educação, cadê a educação que eu te dei, filho? Né? Então eu penso que as pessoas precisam ter menos tabu com a deficiência. Eu acho que ainda é um tabu. Não é? Muito. É um tabu grande. Gente. E assim, as famílias, eu vejo que a grande dificuldade às vezes não é nem a criança, são as famílias. Porque a criança, ela acaba replicando o que ela ouve dentro de casa, né? Então, aquela história, uma vez o menino falou pro meu filho, o gato comeu sua língua, por isso que você não fala. E assim, eu fiquei chocada, né? Realmente foi na escola, mas é o que eu falei, é uma criança.
ele realmente é o que ele ouve Mas a dentro gente de já, casa. mas a de casa, gente, é. mas isso é um ditado que a gente ouviu quantas É. vezes? Gato comeu tua língua. Uhum. Quantas vezes que nós ouvimos isso? Sim. Então, é um ditado, não é ditado, sei lá, mas é uma fala super replicada de quanto tempo. Então, mas a questão de novo é o quê? Contextualizar e você explicar quando que isso é aplicável ou não, quando é cabível ou não. Que idade tem essa pessoa que falou isso? Ó, tipo, não, isso aqui não tá legal nesse contexto. Vamos parar para pensar nisso aqui? É o né? explicar, né? E eu acho que exatamente é isso, porque acho que as famílias estão perdendo a forma, né, de conseguir explicar para as crianças a questão da deficiência. O mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo diferente do que nós tivemos lá atrás, a nossa criação. Hoje em dia a gente tem contato com crianças atípicas, pessoas com deficiência em todos os locais, isso é ótimo. Né? Eu falo, a minha filha mais velha, para ela é normal, porque ela estuda desde do jardim com crianças com deficiência. Então, para ela é muito natural e isso é lindo, é ótimo. Então, eles já estão vindo uma geração nova, entendendo melhor, sem julgar. Mas a gente ainda tem alguns tabus aí atrás que a gente precisa cuidar, porque acabam trazendo algumas questões para nós em relação aos nossos filhos, né? Por exemplo, não ser convidado para uma festa de aniversário. Por que você não convida o meu filho para uma festa de aniversário? Ele é uma criança, ele quer ir para uma festa de aniversário. Ele quer que o amigo convide ele para jogar um futebol. E a família não convida. Então, é o que a gente estava falando no início, né? Pergunta. Dá o telefone da mãe, deixa eu conversar com ela. O que eu posso fazer? O que ele precisa? Você vai junto? Mas o pessoal começa a dar uma isolada. A gente percebe isso, assim. Eu não sei qual que é É isso mesmo. a sensação que vocês têm, eles maiores, né? Menor também. Nicole Mas- nunca foi muito poucas festinhas. Quando era menor, teve algumas ainda que a gente ia, né? Eu ia, mas eu nunca, agora maior, assim, tem, os coleguinhas devem ir pro shopping, vão pro cinema. Ela não tem amizades. Né? Ela não tem amigas da escola para dizer que tem amigas, não tem. Né? Então, essa rede é muito difícil, isso não existe. E eu acho que a cada vez mais que eles vão crescendo, ficando adolescentes, isso vai ficando mais distante ainda, gente. Sem dúvida, Muito. mais difícil. O isolamento é uma amizade superficial. Oi, tudo bem? Eles têm muito cuidado, mas amizade mesmo não tem. Você fica sabendo, que teve uma festinha de aniversário, agora 15 anos, a turminha de 14, festinha de aniversário, não foi convidada. Não foi, não existe. Então, assim, é difícil ainda. É muito difícil. Com a Lelê, a gente não tem, assim, ainda, você falou, né, que adolescente e tal, que ela tá numa escola especial, já há 3 anos. E antes era a escola regular da prefeitura. E antes eu até chamava, foi bem acolhida, sabe? As crianças ajudavam bastante. Mas agora na escola especial, na verdade, não tem, né, assim, também essa amizade, você falou. Mas eu acho que na escola regular é pior. Né? Lógico. Com certeza. Esse negócio de festinha. A dificuldade é grande. Mas aí a gente volta para a questão dos pais, né? Que muitas vezes eles nem olham para a criança para perguntar o nome, eles não vão convidar para uma festa de aniversário. Né? E os meninos, por exemplo, eles querem jogar, né, online hoje em dia, porque tem o conhecimento, tem o entendimento e ninguém convida. Então, a dificuldade é grande. Então, é complicado, né, essa fase. Eu acho que é uma parte dolorida da nossa... É uma parte dolorida, muito Da dolorida. Essa fase parte da aí. adolescência, eu falo que a gente vive um dia de cada vez, né? A gente mata um leão por dia. A gente não tenta projetar muito, né? A gente tenta viver aquele momento. Eu tô no momento tal, então vou viver aqui intensamente, o que eu preciso fazer agora? Vamos para adolescência. Eu acho que aí vão mudando as fases e elas vão ficando, assim, mais difíceis, né? Vai chegando uma hora que às vezes ela vai despertar nelas o desejo também de namoro, Sim. né? Então, assim, como que vai ser isso? Eu ainda não sei, não tô preparada ainda para saber. Não, melhor nem... Não. Mas, assim, eu assim, essa vivência mesmo, né, de adolescente ainda, a Nicole, eu vejo que ela virou a chavinha. Ela já é uma adolescente. Ela não quer mais ficar com os pequenos. Ela tá numa outra, ela fala quando tem alguma coisa, não quero ir de criança, eu sou adolescente, entendeu? Então, já virou a chavinha. Mas, assim, ainda tem muita coisa, porque eu tenho um filho mais velho e vejo, ele vai pro
pro cinema com os amigos, sai com os amigos, é festinha, não sei onde. Ela percebe isso, né? Então, assim, e onde E por eu que eu não vou, né? por que eu não Eu vou, passo né? isso em De casa vocês também? Eu passo, porque a mais velha sai. Então, Ou então traz as amigas em Pra casa. casa. E ele não Isso. tem. né? Então, assim, o único lugar que ele vai é pra casa da avó ou pra casa da tia. E ele não tem. Eu já trouxe algumas crianças pra ficar com ele, mas no final eu acabei ficando de cuidadora, porque as crianças deixaram ele de lado É muito e difícil. ficaram brincando sozinhas, né? Se levar alguém tem que ser de 1 para 1. Isso. E E no assim, meu caso, e, não a, dava, e, porque e, era a, e gêmeos. precisa de você fazer a intermediação, se Sim. você levar, É, entendeu? a gente tem que ficar fazendo Então, assim, intermediação. você precisa fazer a intermediação. Então, isso depende de nós também. Sim, e a né? nossa disposição de novo. Isso. Então, tem dia que a gente só queria que o nosso filho brincasse. Tem dia que a gente quer Tipo, ser sua Eles mãe. podem brincar, a gente serviu o lanchinho, né? Tá tudo bem, estão vivos, tá ok. Não, mas a gente tem que estar ali o tempo todo. E assim, É. não Ah. é... Isso da adolescência, né? Assim, essas transições de crianças maiores, né? Pré-adolescência, vai ficando muito mais difícil de controlar do que a primeira infância, né? Vai. E eles pequenininhos, né? Uhum. Porque aí a meninada, a gente já não conta mais tanto com esse apoio todo, eu digo, de coleguinhas em geral, né, para estar ali. Sim. E tem um descompasso, de fato, né, que na apraxia, então, quando há a comunicação, quando há, né, assim, se fala, vamos supor, não é essa fala fluente que nós Sim, temos sim, aqui. sim. Então, você pode emitir algumas palavrinhas, como é o caso Da Letícia. de só algumas vocês palavrinhas. três, de vocês três falam algumas palavrinhas. A Letícia, só algumas palavras. Algumas vovô, palavrinhas. E os comunicador. E o comunicador. É. O Davi, ele já vem evoluindo com uma fala, mas ele não tem os conectivos, né? Ainda Tá. bem. Falo que ele fala um pouquinho parecido, assim, com o índio. É bem assim, hoje a fala dele é essa, né? A Nicole já já melhorou. evoluiu A Nicole bastante, já evoluiu Já, a mãe bastante. tá Ela mega já consegue formar algumas frases, assim, ela consegue se comunicar com uma frase mais curta, mas ela já evoluiu bem, assim. Hoje, assim, a maioria das pessoas consegue, ela consegue se fazer entender bem, ela se vira bem no meio das pessoas, ela tem uma vontade muito grande de comunicação, ela é muito comunicativa, assim. Então, assim, ela se faz entender. Mas aí tem aquelas coisas mais elaboradas, né? Uma Sim. história, Então, assim, é difícil ainda. Sim. E assim, nesse relacionamento, eu acho, você falando a respeito das famílias típicas, eu acho que é difícil também, sabe? Para as famílias típicas ter essa dificuldade. Eu vejo que algumas famílias até querem se aproximar, mas eles têm uma dificuldade para se aproximar, né? E às vezes os colegas também têm um carinho, tudo. E muitas vezes eu sei que também tem uma dificuldade, por exemplo, no caso da Nicole, eu percebo que há uma distância. Por exemplo, as amiguinhas às vezes estão numa fase já de falar de namorado e ela tá um pouco atrás, entendeu? Então, essa distância, né, isso às vezes dificulta também esses relacionamentos, porque a gente sabe que nessa fase elas formam panelinhas, falam a mesma Sim. linguagem, né, querem falar da mesma coisa, eles encontram o grupo que se identificam, né, e é bem assim. E essa questão mesmo de achar, às vezes, que os nossos filhos não são capazes de algumas coisas, né? Não são capazes de fazer uma maquiagem sozinho, devido à dificuldade motora. Mas são sim, eles são capazes de tantas coisas. A gente precisa, até na escola, levar essa coisa assim, de você tentar fazer que seja por caminhos diferentes para chegar, mas eles são capazes de tantas coisas. E isso, às vezes, dificulta até no relacionamento mesmo, de amizade. Por eles acharem, Nicole não vai dar conta disso, Nicole não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, talvez isso precisa melhorar, né? Nessa sociedade tão neurodiversa que a gente está, e as pessoas terem essa consciência, as famílias, eu acho que se aproximar mais, né? É igual você falou, a gente não tem uma receita, a gente precisa se chegar, a gente precisa do amor. Eu acho que o amor é a única Ele é alternativa. acolhedor, né? Esse acolhimento mesmo, sabe, de você acolher as famílias, os filhos, né, e a gente ter essa troca. No caso da apraxia, o que eu percebo, as pessoas acabam infantilizando muito. Ah, sim. Porque como eles não têm uma fala, né,
muitos fluente, estão assim? exatamente com a comunicação alternativa, ou eles falam de uma forma diferente, eles acabam infantilizando. E no caso do meu filho, ele detesta que façam isso. Ele fala, eu não sou bebê. Ele não gosta que chama ele de Davizinho. Ele fica muito bravo. Porque, assim, desde muito pequenininho era Davizinho. Então, na época, né, da pré-escola ali, as meninas eram acolhedoras, mas é porque tratavam como um bebê. Só que ele começou a crescer. Então, ele começa a crescer, ele tem um outro olhar para tudo aquilo. E ele não gosta. E eu percebo muito isso na questão das crianças com apraxia, crianças não verbais. As pessoas tendem a infantilizar. Infantilizar. E isso não é bom, porque realmente eles estão nas suas etapas, né? E isso deveria ser respeitado. Essa é a realidade. Isso é um ponto muito importante, porque, num geral, quando a gente tá com pessoas com deficiência, e se são crianças e até jovens, até a nossa postura, até o falar, Isso. faz até A vozinha. entonação muda, né? Eu fui numa oftalmo uma vez, foi desse jeito. Ela começou a falar como se estivesse falando com um criança. bebezinho. Falei assim, cheguei em casa, falei pro meu esposo, falei, poxa vida, é bravo, né? A Nicole vai fazer 15 anos, ela não tinha feito 15 ainda. Mas... O que acontece? A médica começa, não sei o que, vai ser não sei o que. Não, Então, sério mesmo. entende, Eu fiquei. É complicado. É muito E difícil. para eles é muito complicado, porque daí eles não conseguem verbalizar de uma forma, eu não gosto, não faça isso. Né? Por dentro ele tá pensando, nossa, como você é ridículo. Eu pensei a mesma coisa. Nossa, que babá. Nossa, é isso que tá por dentro pensando de você. Se você estiver fazendo. Ah, que bonitinho. Né? Tipo, bem gente, isso, para é de passar isso. vergonha. A gente tem que tomar cuidado mesmo com essas coisas. E até, assim, as intervenções terapêuticas também, Sim. sabe? Porque a gente percebe, às vezes, assim, pô, o moleque tem 13 anos, tá ali quase que colocando um Peppa Pig pra ele. Meu, se liga, porque, verdade. assim, não adequa os temas, não adequa, Sim. assim, até a sala, tudo coloridinho, os negocinhos. Gente, presta atenção. E sabe o que eu tava até conversando com uma colega, né? Uma mãe atípica também. A gente não consegue hoje buscar na internet frases para alfabetização das nossas crianças, né? Que são, né? Que estão atípicas, com frases de adolescentes. Só tem frases, o pato na lagoa. Entendeu? Olha Aí só. pensa o engajamento do adolescente. Não é interessante. Você cata aquele. Você fala, tá aqui esse negócio, né? Então é isso, a gente nem isso a gente consegue, a gente tem que criar essas frases, porque no mundo adolescente, eles estão no mundo adolescente, né, no mundo, né. Tem que Então, criar assim, com base no interesse Sim, deles, é o interesse, né? igual A você falou das terapia tem que ser terapias, se não for focada no- motivacional, eles não vão. Não vão. Exato. Gente, para nossas crianças que tá toda semana, terapia, se não for motivacional, não vai. Não vai. funciona, Não não funciona. A gente tá na fase do Pokémon, né? Ele tá me salvando. Meu Vamos filho ver até ama quando. Pokémon. Meu filho ama. Entrou agora O nisso duro é aí do que Pokémon. Os nomes do Pokémon também não ajudam. Nossa, pra decorar todos os nomes, misericórdia. Mas e tem muitos. Muitos. E o legal... Podia ter uns 10, não são um 100. monte. Não, é uma coisa assim absurda. E Pokémon eu não sabia, são não palavras, né? Eu descobri isso Sim, são não no palavras. congresso do ano Aham. passado. São não palavras. Isso, Eu não tinha parado pra pensar. Isso minha foi falado gente. numa palestra no congresso. Aham. E eu falei, poxa, e ele gosta Pronto, tanto, né? Pokémon virou. Eles são não palavras. São não palavras. Não palavras. Qual que é o método que trabalha com não palavras? É o- REST de Titice? Não, de Titice não, nada a ver. Não. Agora, não Rest, lembro. né? É o West? É o REST, Eu que acho trabalha né? com Eu não acho que acho que é palavras. isso mesmo, é o West. São não palavras. Olha, E- gente, e o ele método faz terapia. Pokémon de ser. Olha que olha só. incrível. Você já Exatamente. trabalha as não palavras e entra no mundo do Pokémon. Olha só, porque ele vai com não são os fonemas, né? Mas enfim, é o vozeamento, enfim, sei lá. Não necessariamente o sentido. Exato, para você poder depois Trabalhar mesmo, exatamente isso. fazer o trabalho. As trocas, né? Daí eles não ficam, porque às vezes a palavra, eles acessam aquela rota lexical, né? E acabam decorando mesmo, né? Aí eles já olham, eles já sabem o que é, né? São Já malandros. sabe, Então aí essas não palavras, elas ajudam, porque eles realmente vão ter que saber, né?
Sim, Isso é sim. muito bom. Então é bem interessante. Em casa tá Mas funcionando, eu funcionando. agradeço. Ajuda do Pokémon. Mas não querendo elogiar a fã da minha filha, mas ela sempre puxa a minha orelha no sentido assim, Flávia, Nicole tá ficando mocinha, vamos tirar esse laço de cabelo, vamos agora mudar isso. Porque a gente tem que começar de casa também, essa questão do infantilizar, entendeu? Ela tá ficando adolescente, eu preciso tratá-la como adolescente mesmo, entendeu? Então, isso é pra nós, família, também. Eu acho que muitas vezes a gente também tem que virar a chavinha em casa. Uma terapia Entendeu? pra Flávia. Porque a gente precisa virar essa chavinha em casa. Então, assim, é tirar boneca, tipo, Quartinho lacinho de cor-de-rosa. cabelo. Então, assim, a gente deu uma mudada, sabe? Eu comecei a tratá-la também como adolescente, porque eu percebi que ela virou a chavinha, então nós também precisamos virar. E aí você também fazer esse trabalho com a família. Entendeu? A Com os família, demais, a minha mãe, vovó, vovó, entendeu? tia. Então, todo mundo, gente, Nicole não é mais criança. E todo mundo já percebeu que ela virou a chavinha, sabe? Então, assim, eu acho que isso também é importante pra gente. Então, esse cuidado a gente também tem que ter. Porque a família também precisa aprender, entender isso, né? Virar essa chavinha também. E a gente tentar fazer com que a gente tem que começar em casa, pra gente cobrar lá fora, né? E aí, É isso é difícil. importante. Pra gente é difícil. É. Porque a tendência, eu acho que da família é a Para gente... todos os bebês, para né? Não, e a gente tende E a a dar um gente- cuidado maior É. pra eles. Sim. E aí, de repente, você, não, você tem que fluir, tem que seguir, porque realmente a gente cria eles pro mundo, né? É. Você sabe que eu tenho um episódio que eu já gravei alguns com ele. Felipe Nilo, não sei se vocês conhecem o trabalho dele. O Felipe é um atleta, ele é de jiu-jitsu, ele é faixa preta em jiu-jitsu, mas de várias modalidades de artes marciais, ele é do Rio de Janeiro. E aí, ele é analista do comportamento também, enfim. Então, ele tem uma academia lá no Rio e que trabalha com PCDs e acabou focando mais em autismo e acabou, assim, tendo um enfoque muito grande de jovens autistas, principalmente os que tinham comportamentos agressivos, autoagressivos e heteroagressivos, que iam para ele. Porque daí ele canalizava essas questões no tatame, né? Isso é ótimo. E regras, que ele colocava regras. Então, assim, aqui, tudo bem, aqui no tatame, né? E trabalhava vários comandos, várias coisas, tal. E uma das coisas que ele trabalhava e que mudava muito essa questão comportamental dos jovens era o fato de, lá, meninada aqui, não é, ai, foi florzinho, não. E aí, meu chapa, beleza? Rapá, aqui, né, com os meninos, porque lá eram homens, é moço, pai, mãe, para com isso de, não, moleque, né? E os meninos se sentiam muito respeitados quando entravam naquele tatame, né? Não era, ai, coitadinho, que não consegue isso. Não, você vai conseguir. Não, aqui nós vamos fazer, né? Não é coitadinho, aqui você não é vítima, né? Eu acredito que você pode. E dando pequenas metas daquilo que ele conseguia para ir evoluindo. E a transformação dessa meninada, entendeu? E ele não tinha, por ser um atleta, né, óbvio, então não tinha medo de lidar com essa meninada grande, desengonçada, né, não tinha medo de apanhar, apesar de apanhar às vezes ali também, né, mas simplesmente, assim, por acolher, já vim aqui, não tenho medo de você, e você também não é nenhum bebezinho, né, pode entrar aqui e tal. E era uma das coisas que ele mais batia na tecla com os pais, para de tratar sua criança, seu filho como uma criança. Não é mais criança. É um rapaz. Tem pelo na cara já. Exato. Não faça assim como você está fazendo. Respeite ele. E aí você vê aquela evolução daquele menino mudando toda uma postura, mudando, sabe? Todo... Cara, tem um trabalho fantástico. Eu falava assim, Felipe, dá pra clonar? Como a gente faz? Dá pra ter um em cada cidade, né? Como que a gente faz pra ter um Felipe em cada lugar? Cada vez que eu entrevisto o Felipe, eu fico assim, gente, como a gente precisa de mais profissionais na área
de educadores físicos, profissionais, né, assim, Que da tem parte motora. E cada vez mais, né? A gente está descobrindo o quão isso é importante. A importância do desenvolvimento Muito, motor. Muito, muito. Muito. O Davi, é interessante que o Davi começou a falar melhor e a formar frases depois que ele começou a fazer a educação do movimento. Mas a gente não tinha noção o quanto isso era importante. A Monique trouxe isso para nós. Então, assim, a hora que a gente começou a levar essa estrutura para a educação do movimento, que cada lugar tem um nome, ele começou a fazer frases. E a gente falou, poxa, a criança que soltava palavras soltas, de repente conseguiu realmente estruturar uma frase por causa de uma atividade física. Né? Tanto que E é foi- lindo. Exato. E quando a gente pensa em esportes, atividades físicas, enfim, isso é muito democrático e acompanha ao longo da vida, porque salas de terapias, ela tem um tempo contado de vida. É verdade. Porque os transtornos que os nossos filhos têm, isso é ao longo de uma vida. Não é assim, vou fazer um tempo ali, passo a régua, acabou. Não é. Não, Pior quem que dera, não. né? Eu Né? falo, quando que eu vou ter alta, gente? Eu sou doida pra ter uma Não alta. é? Isso aumenta a terapia. Não é? Então, e quando a gente pensa nisso em exercícios, práticas de atividade física, em esportes, esses ambientes, isso é democrático, isso é mais integrado, isso é para a vida. Sim. Então, se a gente tivesse mais espaços e mais profissionais se habilitando para atender os nossos filhos, isso é inclusão, de fato, social, Sim. né? Porque aí eles estariam integrados, né? Isso podem ser eles, né? Isso. Naquele momento, de igual para igual. Porque uma coisa que me incomoda muito também são esses espaços terapêuticos que eles frequentam, porque você tem os ambientes dos típicos e os ambientes dos atípicos. Não, que saco, eu quero que ele frequente o ambiente que todo mundo tá, Um ambiente só, né? um ambiente só. É. Entende? Assim, A gente- essa divisão, e acaba que, como muitas vezes eles, assim, essa especialização que a gente precisa de profissionais para atendê-los, a gente vai sempre em ambientes clínicos, terapêuticos, assim, porque os espaços comuns, em regra, não difícil. estão capacitados sei para como. absorver a demanda Ele nossa. só vai ser capacitado se tiver um profissional assim, É. que Exato. acolha, Com que vontade receba, que de queira, entendeu? fazer a diferença. E a gente né? sabe que é muito difícil. Muito difícil. Até São na escola, raros. você depende do professor, né? Do olhar mesmo. É, sim. Então a gente precisa de mais pessoas, mais formações de pessoas assim, de profissionais assim, né? Que ainda é muito difícil. É. Muito. E mais mães chatas igual a gente, que enchendo o saco, Nossa, eu sou pedindo, brigando, né? Eliminado, dando foi eliminado barraco, do- queimando pneu, entendeu? Sempre somos as Pra mães. isso, né? Eu acho que até as mães dos filhos típicos devem falar, ai, vem de novo essa mulher. Você foi, né? Excluída. Então, Não, mas era o grupo só dele. Ah. Era pior é isso. Era o grupo dele. O quê? Que Era um era? grupo que nós tínhamos dos profissionais, dos professores, sobre o Davi. Da E escola. aí, da escola. E você foi E a mãe banida? foi Eu fui banida. Ai, meu Deus. Olha. Porque ela Porque reclamava eu fiz muito. Parabéns. fazer uma pergunta pro professor, ele não podia. Ai, gente. É, não é fácil não, a gente dá risada, mas é cada sufoco que É, a gente total. passa, É não? que a gente é um eterno chorrindo, né? Né? A gente tá se chorando, mas rindo também, Rindo. porque assim, é meio. A nossa vida é isso. É isso, é luta, eu falo que é batalha. Daí é aquilo que você falou logo no início. Tem dia que você não tá afim de nada. Agora tem dia que se aquela pessoa estacionou na vaga, que ela não é dela por direito, aí você vai lá, ó. Não Cadê pode. o cartãozinho? É. Não tem. Você tá vendo que é uma vaga exclusiva? Você não pode, nem um minuto, nem um segundo. Você pode, por favor, sair? Só um minutinho, né? Fala, só um minutinho. Não, nenhum. existe, Não, existe. nenhum Exato. minutinho Nem um pra você. minuto. né? Então, assim, aí nesse dia, você já Sim. sabe que você já foi armada pra, Sim, pra sim, guerrear. sim. Não, mas isso eu não discordo também, não. Eu digo mais assim, às vezes quando a pessoa vem, quer conversar com você, quer interagir, eu digo, e aí a gente fica cortando oportunidades de conversa só porque usou um termo errado, sabe? Mais nesse sentido só. Ah, não, aí é. Ah, mas também o dia que também não tiver boa é porque também não tá boa, também porque ninguém é obrigado a tá bom o tempo inteiro. Exato, não é bem mesmo? isso Me mesmo, deixa, com né? Tem um dia. Tem Dá um dia licença também. também. A gente pode passar pano pra nós mesmos também, Com não é certeza. mesmo? Com A gente tem que certeza. aprender a se respeitar também, né? Sim. Porque a gente se cobra muito, né? Isso Não, um é dos só, pontos, né? É É só. cobrança.
Então, tudo, né? Eu acredito que todas aqui, quando deita, começa a passar um checklist na cabeça, tipo, eu fiz isso, eu olhei aquilo, nossa, eu esqueci aquela consulta, eu esqueci de olhar alguma coisa. Muito faz parte da mãe, né? Essa cobrança, e acho que no nosso caso ainda mais, né? Porque Maior, né? tudo a gente se cobra, né? Poderia ter como feito se mais, cobra? eu poderia ter feito Gente, a gente isso. não para de estudar. É. A gente não para de ler sobre, De de buscar. ouvir sobre. São aulas, são pessoas que a gente segue falando sobre o assunto. A gente não. Que dia que a gente desliga alguma coisa? A gente não nunca, desliga. Não desliga. Não Não desliga. É o desliga. tempo inteiro pensando No que você faz. no que vai É. fazer para melhorar nisso, É. naquilo. É um negócio assim, não para. É impressionante. Não E para. falando nisso, eu comecei a fazer fono. Falando Comecei a nisso, fazer fono. Estou terminando o primeiro semestre. Olha que legal. Tudo por isso, Quero né? aprender Vai. por eles, Eu sei que ele não vai me deixar tratá-lo, porque eu não posso fazer nada com ele. Mas você eu quero entender entender mais, muitas coisas ainda. é isso Aprende mesmo. bastante ainda. E vamos lá, enquanto É. tiver força, saúde, vamos Estamos frente. indo, né? Buscando. Não, a gente não para. A gente não para. Eu tô matriculada em 3 cursos no momento. Só, né? gente, E não só. fora as palestras, Um monte de coisa atrasada. as Exato, lives da vida que a gente se cadastra. E a gente vai. E a gente fica tem que assim. buscar. É o conhecimento, Tem né? que A gente buscar. tem que conhecer, porque até pra gente brigar na escola, brigar com os profissionais. Pra né, saber o que acompanham, pedir. Com as terapias, porque você tem que acompanhar, né? Se não tá evoluindo, o que que tá acontecendo, né? Então, se está estagnado, o que que aconteceu, eu preciso disso, né? Daquilo. Então, assim, a gente tem que estar nesse movimento, né? A gente tem que estar sempre ali, buscando. E vai surgindo coisas novas, você vai tentando e vai fazendo. Aquilo que não deu certo, você vai adaptando, né? Muitas vezes o que deu certo pro teu filho não vai dar pro Não vai meu, dar né? certo. Porque mesmo eles tendo aquela mesma deficiência, existe o individual de cada Sim. um, né? Meu filho é única, o seu é único. E aí tem que você ver o que Isso. pode ser A gente melhorado, pode até né? tentar, mas aí você vê É. que não dá. Não funcionou. Então, exato. Sim, sim. Mas essas trocas é muito importante, né? Então, assim, eu falo que a questão da associação pra gente foi muito importante nisso, né? Essas trocas, da gente ver o que deu certo numa, poxa, eu vou tentar, né? Talvez Sim. isso aqui. E esse olhar, né, nosso, essa troca nossa, né? Sempre foi muito válido, né? Sim. Cada conferência que a gente volta, a gente tem algo novo que a gente pode tentar e pode tentar mudar, fazer alguma coisa diferente, né? E esse ouvir, né, de cada um de nós. Então, assim, eu acho que isso é muito importante também. E o outro tá mais na frente, então o que que eu posso fazer? Então, eu acho que isso também é muito O importante. que você né? traz na sua bagagem ali que de repente eu tenho que me atentar agora, né? Sim. Tem alguma coisa que eu preciso olhar agora, que eu deixei de olhar lá para trás, É. que pode fazer a diferença. Então a gente tenta trazer isso, tenta né? trazer, sempre É. buscando. E é importante bater na tecla, né, pessoal, que o fato de aquele indivíduo ter uma fala que seja mais simples, né? Então, palavras soltas ou uma frase mais simples, né? Não ter uma fala fluente, isso não significa que o entendimento dele seja limitado, que a compreensão dele seja limitada. Não subestime a capacidade de compreensão. Então, não é porque ou até mesmo se ele não seja, que ele não fale, né? Não é porque ele não fala que ele não entende. Então, se aproxime daquela criança, se aproxime daquele adolescente, dê chance, vá conhecê-lo de fato, né? O que que você sabe desses jovens? O que que você sabe daquela criança, do que ele gosta, do que ele faz? Porque você pressupõe que ele não entende, que ele não consegue, mas vá saber o que que ele faz, o que que ele consegue, o que ele de fato não consegue, tem dificuldade, né? Não fique achando que ele não dá conta, né? É isso mesmo. E a gente precisa sempre presumir a competência. E aproveitando já que você deu a brecha pra gente. E outra coisa também. Professor, você quando vai elaborar uma prova, por favor, não subestime nossas crianças. Existem provas que são ridículas. Ele não testa o conhecimento do nosso filho, mesmo ele sendo uma prova adaptada, ele vai testar o conhecimento do meu filho, da minha filha. Então, por que fazer uma prova ridícula? Que você olha a prova e fala, não acredito que fizeram uma prova. Isso aqui não mede conhecimento nem dela, dentro das dificuldades dela, dentro do que ela sabe. Ela é muito capaz de fazer uma coisa muito melhor.
Não faça uma prova ridícula, professor. Porque a gente eu fico assim, passada. Dá vontade de ir na escola, brigar, dá vontade de ir lá, sabe? E assim, parece que tá fazendo um favor. Eu quero que a minha filha aprenda também. Mesmo que ela tá tendo o material adaptado, mesmo que ela esteja abaixo da turma, não está acompanhando naquele momento a turma, mas ela tem capacidade de tanta coisa, ela tem capacidade sim, ela aprende, ela evolui. Talvez não no tempo dos colegas, né? Talvez não no tempo dela, né? Com muitas repetições, com muitas adaptações, mas ela vai chegar lá. Aí me faz uma prova ridícula. Ou, sério, nesse dia eu fiquei assim... Hoje eu já nem fico mais, mas eu fiquei chateada. Então, assim, isso é subestimar, igual você falou. Subestimar a inteligência, porque eles são inteligentes também. Eles têm capacidade, né? E eu falo que a associação sempre fala isso, né? A gente tem que elevar, a gente tem que alcançar o melhor potencial dos nossos filhos. Exato. E o meu objetivo é que a minha filha seja ela seja uma adulta com mais autonomia possível e que ela possa, sim, alcançar o melhor dela. Né? Mesmo que eu esteja sempre ali, mas ela vai alcançar. E eu tenho certeza que cada um de nós é o que queremos, né? Com certeza. Exatamente, né? Que eles voem o mais alto que eles puderem. E que existe espaço na sociedade que os respeitem. Isso. E que existe espaço na sociedade que os respeitem, né? É onde nós estamos, né? Ali tentando abrir o caminho para eles passarem. Então a gente chega ali meio mancando, descabelada. Trancos e barrancos, mas vai, né? É isso, faz parte, né? É o nosso aprendizado também, como ser humano. E para eles, né? A gente tá aqui por eles, né? Sim. Para que eles evoluam da melhor forma. Com certeza. Desistir não é uma opção, né? Não todos podem desistir dos nossos filhos, menos nós. Não, isso não existe. Eu lembrei de uma vez do vídeo lá da associação, que você é mãe. Não desiste nunca. Bem isso. Somos mães, não desistimos nunca. Às vezes a gente precisa de um dia só para dar aquela descansadinha. Exato. Uma noite de sono ali de 2, 3 horinhas de repente, para acordar bem pro outro dia e encarar. Eu tenho uma brincadeira com as minhas amigas que quando chega circo na cidade, que aí a gente fala assim, chegou um circo novo com a cidade, será que é com esse que a gente vai embora? A gente fala assim, vamos catar nossas fugir Olha, eu nunca pro tinha circo. pensado nisso, uma boa ideia. Cara, chegou, sabe assim, sei lá, vamos se enfiar no meio dos trapezistas. Entendeu? Só vamos eu não consigo nem fazer nada entendeu? de circo, sou tão Eu dura. também não, mas daí, vai na bilheteria, sei lá, entendeu? Sem nem beira, Olha só, será, tem você circo me deu novo uma na boa- cidade. Você me deu uma boa dica, Ó a hein? dica, hein? Olha, a gente, tá difícil, aí a gente manda lá no... Ó o circo. Tem um circo novo. Adorei. Fica a dica Vontade aí, de ir hein? embora, vamos fugir com o circo, entendeu? Vamos fugir com o circo. Aí a gente dorme, boa noite, né? Aí desiste. Tá Vou ficar bom, mais não. um tempinho, né? Não, vamos ver, até o próximo circo, não vai ser com esse. Não que a é gente dessa vez, eu ainda aguento mais não um vai, pouco. não vai. Vamos dormir essa noite e que passa. Que passa. Né? Dorme que passa. Dorme que passa, No exato. outro Dorme dia- que passa. É bem isso, Né? dorme que passa. Dorme que passa. Não passa às vezes total, mas passa. Às vezes nem dorme, mas passa também. mas Porque também passa. dormir a gente não dorme muito também, não. Mas passa também. bem Passa né? também. Meninas, muito obrigada por esse Obrigada a você, bate-papo. Um Mirella. prazer conhecer vocês. Igualmente. Prazer é nosso. Obrigada pelo tempo, né? Pelo nos Não, ouvir. Isso aqui Que já foi nossa isso. terapia de Oh, hoje. Ah, abrimos mas o pra mim coração, também né? é. Mas pra mim também é recíproco. É uma honra mesmo conhecer outras mães. Porque isso também, pra mim, é o meu reforçador do lado de cá. Né? Então, de novo, acho que é uma apoiando a outra aí. Isso também me renova minhas energias, viu? Então, obrigada de verdade. Obrigada. Nós agradecemos, Agradecemos. né? Obrigadão. E vocês que estão aí nos assistindo, se você não se inscreveu ainda no canal, eu já vou dar um tempinho para você corrigir este erro, entendeu? Já se inscreve aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você tiver. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.